Vamos lá, pessoal. Resolver a questão 5 da prova amarela de 2019. É uma questão de cálculo diferencial integral, né, de uma variável. Interessante. A questão diz o seguinte. Considere a função f de x igual a seno de x com x variando de π sobre 4 a 3π sobre 4. Vamos chamar isso aqui de item 1, para ser esclarecido. E o conjunto A dos pares x e y pertencentes a R2, né? Então ele está olhando para o plano como um todo, tais que o x varia de π sobre 4 a 3π sobre 4 e o y varia de 0 a f de x, né? Que é a imagem da função f, né? O gráfico da própria função f. Vamos chamar todo esse conjunto A aqui de segundo ponto a ser esclarecido. Isso aqui são coisas que a gente acha que não, mas confunde muita gente, faz muita gente errar as questões. É não entender, não conseguir interpretar essas informações dadas nessa notação matemática. Né? Considerando isso, né, ele continua. Assinale a opção que representa o volume do sólido obtido pela rotação de A em torno do eixo do x. Aqui a gente vai chamar de 3. Ok? Para ser esclarecido. Vamos lá. Em primeiro lugar, 1. Né? Considere a função f de x seno de x, com x variando de π sobre 4 a 3π sobre 4. Vamos desenhar o gráfico dessa função. A gente tem o eixo y, a gente tem o eixo x, ok? A gente sabe que a função seno de x é dessa forma aqui. Tá? Em 0 ela é 0, em π ela é 0 de novo, e atinge seu máximo em π sobre 2. Mas o intervalo de interesse que ele está observando aqui é π sobre 4, 3π sobre 4. Né? π sobre 4 a gente sabe que está aqui no meio desse lado esquerdo, e 3π sobre 4 vai estar no meio do lado direito. Tranquilo? Então esse aqui é o intervalo de interesse para a resolução da questão. Certo? E esse intervalo tem como imagem esse trecho aqui do gráfico. Ok? Solucionada a parte 1. Na parte 2 ele fala de um conjunto A, que são todos os pontos que estão no plano, né? Ou seja, os pares x e y. Então agora eu não vou truncar no gráfico da função nem em cima do x. Vou pegar todos os pontos que estão aqui no plano, né? Que estão dentro desse intervalo. X, vou chamar até 2 aqui de verdinho e vou pintar de verde o que for relacionado ao item 2. X entre π sobre 4 e 3π sobre 4, ou seja, os pontos, as coordenadas x têm que estar entre esses dois pontos, e as coordenadas y têm que estar entre 0, ou seja, os pontos em cima do eixo x, né, porque todos os pontos em cima do x são aqueles que têm coordenada y0, e no próprio f de x, ou seja, no próprio gráfico da função. Então são todos os pontos que estão nessa faixa aqui, ó. X entre π sobre 4 e 3π sobre 4, e o y entre o eixo x, né, que tem coordenada y igual a 0, e o próprio gráfico da função. Essa aqui é a região do R2 de interesse, ou seja, a região A, conforme ele chamou aqui. Okay? Então, entendido isso, a gente pode partir para o item 3, né? Vou até escrever aqui assim, que é o ponto-chave para a solução da questão. Volume do sólido obtido pela rotação de x pela rotação de A em torno do eixo do x. Então vamos desenhar aqui uma função f de x genérica. Ok? Genérica. Tem como extremos x igual a A, y igual a B. Ok? Esse aqui seria f de x. E vamos analisar essa rotação a partir dessa função genérica, para ver o que a gente obtém. Ora, vamos pegar aqui um trechozinho de f de x, infinitesimalmente pequeno, estreito, né? Ou seja, tendo uma largura d de x. Certo? Se a gente pegar um ponto desse intervalozinho dx aqui, e jogar em f de x, qual vai ser a distância, né, a altura, entre aspas, desse retângulozinho que a gente obtém quando esse ponto é jogado em f de x? Ó, essa altura aqui, desse retângulozinho de largura infinitesimal, vai ser o próprio f de x. Ok? E se a gente pegar e rotacionar
todo esse gráfico em torno do eixo X, a gente vai obter uma coisa mais ou menos assim. Todo o gráfico. E tudo tem o que a gente conhece como sólido de revolução. Tá ok? E nesse retângulozinho que a gente pegou, a gente também obtém um sólidozinho de revolução, tá? Só que esse sólidozinho aqui se aproxima de um cilindro, né? A gente tem esse sólido de revolução aqui, essa função genérica, aqui que está parecendo um sino, mas desse pequeno setorzinho, desse pequeno trechozinho que é infinitesimalmente estreito, ele se aproxima de um cilindro. Eu vou pegar esse cara aqui e vou desenhar aqui com mais zoom, tá ok? A gente originalmente tinha um retângulozinho infinitesimalmente estreito, né? Ou seja, com essa espessurazinha aqui, dx, e a gente viu que essa altura é a própria f de x, né? A distância entre o centro, né? Entre o centro desse cilindro, que na verdade é a base do retângulo, né? A base do retângulo está no centro do cilindro. Então, essa distância aqui entre essa base e a extremidade, que é formada pelo gráfico de f de x, é a própria f de x, né? E quando a gente rodou isso aqui em torno do eixo x, a gente obteve, né, aproximadamente um cilindro. Ora, a gente sabe que o volume do cilindro é formado por área da base vezes a altura. Que a altura de um cilindro, que a base de um cilindro é um círculo, né? Base é igual a um círculo. E a gente sabe que a área do círculo é π, né, vezes r ao quadrado, e a altura continua aqui. Mas quem, para esse caso da gente aqui, desse setorzinho infinitesimalmente, né, estreito, largo, quem, olhando para a base, que seria essa parte aqui, né? Quem é o raio? Ora, é a distância do centro até a extremidade, que é, nesse caso, o f de x. Então, o volume desse cilindrozinho aqui, infinitesimal da gente, vai ser π vezes f de x ao quadrado. Quem está ao quadrado não é o x, mas sim f de x como um todo, vezes h, que seria a altura desse cilindro, ou nessa espessurazinha que a gente está olhando por essa dimensão aqui. Que para esse caso é quem? É o dx. Então o h é dx. Ok? Então isso aqui é a expressão para o volume obtido pela rotação de uma função f de x em torno do eixo x. Existe outra expressão para a rotação em torno do eixo y, mas isso aparece na questão que foi o continente. Mas é muito parecido, né? É muito análogo, né? Então, no final da questão eu vou até deduzir como é que fica a rotação em torno do eixo y. Porque se você não memorizar, você sabe como deduzir da mesma forma que você sabe deduzir aqui agora para a rotação em torno de f de x. Ok? Ok. Então vamos lá. Sabendo que a expressão é essa aqui, vamos só dar um pouquinho mais de rigor para a coisa. O volumezinho desse cilindrozinho infinitesimalmente estreito é π f de x ao quadrado. Quem está ao quadrado é f e não o x vezes dx. Para formar toda essa figura, né, que vai me dar o volume, né, de todo o meu gráfico que está em rotação, que no caso vai ser, no caso da questão, vai ser de toda essa região quando submetida à rotação, eu tenho que somar todos os cilindrozinhos que formam essa figura total. Então, eu tenho que somá-los. Ok? E aí, a gente sabe do conceito de cálculo, do conceito de integral, que para que o volume dessas repartiçõezinhas que eu fiz aqui, de todos esses mini cilindrozinhos que eu fiz aqui, para que a soma do volume dele se aproxime do volume da minha figura real, de modo que no limite seja igual, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer que essa espessura desses cilindrozinhos, né, essa largura deles aqui, tenda a zero, certo? Isso vai implicar que eu vou somar isso aqui infinitas vezes, certo? Ao tomar em conta essas duas considerações, esse meu somatório, né, vira o que a gente conhece como integral de A até B,
são os extremos do intervalo, que formam a figura que a gente está interessado, de π vezes f de x ao quadrado, quem está ao quadrado é f e não o x, dx. Isso aqui gera o volume total da minha figura. Na verdade aqui devia ser dv, né? Porque é um volume infinitesimal de um setorzinho do volume todo. Que aí quando vira na integral, o dv vira o volume da figura completa. Então, entendido isso, o próximo passo é aplicar essa expressão para a questão. Ficar integral entre π sobre 4 e 3π sobre 4, que são os limites do intervalo de interesse, de π, que multiplica seno ao quadrado de x, que então ao quadrado é a função e não o x, né? Vezes dx. E para resolver a questão é só resolver essa integral. Para resolver essa integral, a gente vai lançar a mão aqui de uma manipulação matemática, que é muito comum de ser utilizada nas questões de integral. A manipulação é essa. Né? Vamos lá. É para melhorar para esse seno de x ao quadrado. A gente sabe, lá, né, na trigonometria, que se a gente tem cosseno de A mais B, vou chamar de A maiúsculo, para não confundir com isso aqui. Isso aqui é uma coisa à parte, tá? De A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos, né, que é o contrário sempre do sinal que está aqui para o cosseno, seno de A, seno de B. Ok? Propriedade trigonométrica. Se A igual a B, o que a gente vai obter aqui? Cosseno de A mais A fica 2A. Certo? É igual a cosseno de A. Quando o A é igual a B, fica cosseno de A vezes cosseno de A, menos seno de A, que por sua vez vai ficar cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Isso aqui é uma expressão que você vai usar muitas vezes. Sempre que tiver integral que aparecer trigonométrico ao quadrado, tem que lembrar disso aqui. Cosseno de 2A igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. O que é que você vai... Você está interessado em encontrar quem é o quadrado? O seno ou o cosseno? Na questão da gente, aparece seno ao quadrado, certo? Então eu tenho que sumir com esse cosseno ao quadrado de A aqui, para poder isolar o seno ao quadrado desse lado e poder substituir aqui. O que é que a gente usa aqui? Mas a relação fundamental da trigonometria diz o quê? Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Certo? Então eu vou usar isso aqui e isso aqui. Como eu quero encontrar o seno, eu tenho que sumir com esse cosseno, eu isolo esse cosseno aqui. Né? Cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos seno ao quadrado de A. Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou jogar aqui. Vou obter o quê? Cosseno de 2A é igual a 1 menos seno ao quadrado de A, né? Que é da substituição aqui, menos seno ao quadrado de A. Por fim das contas, né, manipulando, isolando o seno ao quadrado de A, eu vou ter, né? Esse 1 está positivo, passa para o lado negativo. Então fica 1, certo? E aqui eu vou ter menos seno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A, que é, por sua vez, menos... Ó, isso aqui com isso aqui vai dar menos 2 seno ao quadrado de A. Isso aqui fica 1 positivo, igual a cosseno de 2A. Né? Esse 1 passa para o lado negativo, certo? Fica menos 1 mais cosseno de 2A, certo? E aqui tem menos 2. Né? Essa expressão aqui. Né? Só passei o 1 para o lado de lá, menos, que ficou menos negativo. E agora esse menos 2 passa para o outro lado dividindo. Né? Primeiro, né, troca o sinal de tudo. Fica 2 seno ao quadrado de A igual a 1 menos cosseno de 2A. E depois, esse 2 aqui, né, passa para o outro lado dividindo. Então fica 1 meio aqui, cosseno de 2A sobre 2 aqui. Certo?
Essa é a relação que a gente vai substituir aqui para facilitar o cálculo dessa integral. Isso aqui, quando você tem prática, você faz rapidão, né, na prova. Não precisa decorar isso aqui para quem tem prática. Isso aqui é muito rápido, é porque aqui eu estou explicando, por isso que demorou. Mas para quem não tem prática, decore isso daqui e fica como exercício nesse ponto aqui, ó, quando chega nessa etapa aqui, né, fazer o contrário. Ao invés de isolar o cosseno, para substituir aqui, porque você está atrás do seno, imagine que aqui tem cosseno ao quadrado de x e você quer encontrar quem é o cosseno aqui. Então você vai ter que substituir o seno aqui, isolando ele aqui. Você isola ele aqui, joga aqui e vai descobrir aqui quem é cosseno ao quadrado de a. Fica como exercício para treinar, né? Mas eu recomendo que decore esse como outro para quem não tem prática. Para quem tem, é muito rápido fazer isso aqui. Certo? Então, sabendo disso, você pode calcular essa integral aqui agora. Essa integral aqui agora. O volume da minha figura de revolução vai ser o π, né, que é uma constante, já pode sair, já vou desenhar, já vou colocar ele aqui fora, certo? De π sobre 4 a 3π sobre 4 de o seno ao quadrado de x, né, vai virar 1/2 menos cosseno de 2x sobre 2, tudo isso vezes dx. E aqui a gente tem uma subtração dentro da integral que pode virar duas integrais, né? A primeira integral vai ser π. Esse 1/2 aqui, que é uma constante, sai, né? Então fica sobre 2. Integral de π sobre 4 a 3π sobre 4. De quem? De 1. Ou seja, do próprio dx. Aqui tem um parênteses, né? Do próprio dx. Menos. E aí esse 2 aqui sai, fica 1/2. Né? A integral de π sobre 4 a 3π sobre 4 de cosseno de 2x dx. Ora, essa primeira integral aqui vai ser quem? O volume vai ser igual a π sobre 2, integral de dx, x. Então fica x, então fica π sobre 2, a integral aqui é x, calculado entre π sobre 4 e 3π sobre 4. Vai ficar aqui dentro, né? 3π sobre 4 menos π sobre 4. Aqui. Menos 1/2 de quem? A integral de cosseno do x vai ser quem? Bom, a integral do cosseno, a gente sabe que é o seno, né? Porque a derivada do seno é o cosseno. Só que tem um 2x aqui, ó. Então aí, fazendo o cálculo lá, você deve saber por isso aqui é integral básica, né? A integral do cosseno é o seno, então vai ficar seno de 2x aqui. Só que tem que ter o sobre 2. Porque quando derivar isso aqui, derivado do seno, cosseno de 2x. Pela regra da cadeia, o 2x que está dentro do 2 sai multiplicando e corta com o de baixo. Ok? Isso aqui é básico. π sobre 4, 3π sobre 4. Ok? E aí agora é só substituir os extremos. O volume vai ser π sobre 2, que multiplica. Sim, na verdade, eu já ia cometer um erro aqui. Esse π está fora da integral aqui, ok? Esse π está fora da integral. Então ele está multiplicando esse cara e esse cara. Então se aparecer o π aqui, tem que aparecer o π na frente aqui também. Pode esquecer disso aqui não, hein? Eu já ia vacilar. Então π sobre 2 está aqui. Com o x vai ficar 3π sobre 4. E no outro extremo, menos π sobre 4. Né? Menos, o mesmo π sobre 2 estava ali. Multiplicando, vamos lá. Seno de 3π sobre 4. Né? Quando substituir no lugar do x aqui. O 2 vai cortar com 4. Vai ficar 3π sobre 2. Né? Seno de 3π sobre 2, que é 270 graus, é menos 1. Concorda? Então fica menos 1 do seno aqui, calculado em 3π sobre 4, porque tem um 2 multiplicando aqui, o 2 corta com 4, fica 3π sobre 4. Seno de 3π, tem um 2 aqui, corta com 4, fica seno de 3π sobre 2, 3π sobre 2 é 270 graus, o seno de 270 graus é menos 1, então menos 1. E
Não pode esquecer do menos 2 que tem aqui. Ok? Menos, agora calculado em π sobre 4. Calculado em π sobre 4, eu vou ter o quê? 2 vezes π sobre 4, que é π sobre 2. Seno de π sobre 2, por sua vez, que é 90 graus, é 1. Então fica menos 1. E o sobre 2 que já tem aqui. Ok? Ou seja, o volume vai ser 3π sobre 4 menos π sobre 4 dá quem? Dá 2π sobre 4. 2π sobre 4 é, simplificando, π sobre 2. Então fica π sobre 2 vezes π sobre 2, que é π ao quadrado sobre 4. E aqui menos, né? 1 meio. 1 meio, né? Menos 1 meio, menos 1 meio dá menos 1. Menos 1 vezes menos π sobre 2 dá π sobre 2 positivo. Então esse menos daqui, o resultado do menos que vai vir dessa soma aqui vai virar mais. Ok? E aqui como eu tinha 1 meio fica 1. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Então aqui, π sobre 2. Então o volume do meu cilindro de revolução, então de x, é esse termo aqui. Que olhando para as alternativas, π ao quadrado sobre 4 mais π sobre 2 é a letra C, né? Por que vai ser a letra C? É só botar em evidência o π sobre 2. Se bota o π sobre 2 em evidência, fica quem? Aqui ficou o próprio π sobre 2. Aqui fica 1. Não, na verdade ele colocou π sobre 4 em evidência, né? Perdão, dá no mesmo. Vamos lá. Você coloca π sobre 4 em evidência. Para que π sobre 4 vire π ao quadrado sobre 4, precisa só de um π. Porque quando eu multiplicar isso aqui, ó, π sobre 4 vezes π fica π ao quadrado sobre 4. Mas, qual número eu tenho que ter aqui para que π sobre 4 vire π sobre 2? Eu tenho que ter um 2 multiplicando. Porque quando eu multiplicar isso aqui, ó, π sobre 4 vezes 2, o 2 aqui corta com o denominador, fica π sobre 2. Então, tá batendo. E a resposta é a letra C. Agora eu vou abrir um parênteses e vou mostrar como é que faz, né, para calcular o volume em torno da rotação, agora em torno do eixo Y. Ok? Vem aqui mais uma vez um gráfico genérico. Né? Função genérica aqui, com extremos A e B. Essa aqui é a nossa f de x. Rodando em torno do eixo Y, a gente vai obter, na verdade, é um cilindro, né? Um cilindro não, forma geométrica, mais ou menos aqui assim. A gente vai aplicar o mesmo princípio, né, de pegar aquele retângulozinho infinitesimal aqui, certo? Como agora a gente está em cima do eixo Y, a gente vai ter essa espessurazinha dy, né? E essa altura aqui vai ser o inverso da função aqui. Então vai ser uma função f de y. Né? Por exemplo, se você tem o gráfico de y igual a x ao quadrado, para calcular o volume de rotação em torno de x, você faria integral de a a b, de π, x ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, dx. Né? Aqui em torno de x. Em torno de y, ficaria quem? Como agora eu quero f de y, né, eu tenho que isolar o x, tenho que deixar tudo em termos do y. Então esse quadrado passa para o outro lado como a raiz quadrada de y. Então é esse camarada aqui que vai aparecer aqui. Π raiz de y ao quadrado de y. Isso aqui é em torno de y. Tá ok? É só pegar a sua função
manipular para, ao invés de ficar f de x, né, tudo em termos do x e o y sozinho, ficar o x sozinho, tudo em termos de y.